esperar o inesperado. A desaparecida do Rio Grande do Sul. Veja que agora como é difícil, delicado, e não tentando fugir da ética profissional, fazer um trabalho de busca quando um cliente pede para localizar uma pessoa. Percebo eu que quando a pessoa vai em busca a tal profissional não comum como um detetive, a polícia, ela está ou desesperada, ou não está satisfeita com o resultado ou da polícia ou do detetive, ou então ela está, tudo que ela vem na mente dela, ela está pegando. Mas ela quer uma resposta positiva. Fulano de tal desapareceu, você pode me ajudar? Você quer ela viva, e se tiver morta? Como dar uma notícia, por mais profissional, sem chocar, sem abalar? Porque, na verdade, a pessoa quer uma notícia positiva. Lá no fundo dela, no íntimo, alguém que vai dizer que ela está viva e que ela vai voltar de uma forma ou de outra. Mas e se não for bem assim? Será se a pessoa do outro lado está preparada por esse tipo de informação? E ela não está viva? E, por mais que tenha jeito para dar esse tipo de notícia, e bem ou mal, a forma que vai ser dada, evidentemente, tem a forma bruta, chocante, como tem a forma enrolante, que sutilmente pode dizer: fulano de tal está no processo de desencarne, fulano de tal está em processo de reencarnação. Choca, né? Menos. Né? Mas será que a pessoa do outro lado está entendendo o recado? Porque no fundo, essa verdade que a radiestesia viu que não está viva, a pessoa está morta, ela não vai aceitar. Não vai aceitar. No início ela está cheia de fé, no início ela está aplicando todas as fichas em algo novo, como radiestesia, que é a localização. Ela, né, viu em algum vídeo, algum site, algum livro, existe essa possibilidade, coisa e tal. Isso porque ela quer uma resposta positiva, que o cara vai dizer: está viva sim, logo logo vai voltar. Que beleza, né? Mas, na minha experiência, quando alguém procura um radiestesista para procurar tal pessoa, possivelmente essa pessoa já está desencarnada. Uma média de 99% está morta, 1% viva. Existe a possibilidade. E nessa 1% é que ela vai buscar, né, seu ponto de apoio. Mas se a resposta for negativa, está morta, ela vai procurar outro profissional, que seja até da mesma linha ou de outra linha, como um tarólogo, né, uma cartomante, se ela estiver querendo ir pela linha espiritual. É a opção que lhe sobrou, porque tanto a polícia como o detetive não deu. Ou então trabalhar com os dois campos, porque o tormento, a angústia é muito forte. Então, quanto mais rápido acabar isso, é melhor. Admissível. Mas embora as pessoas não estão preparadas para ouvir: olha, está morta. Aí quando o profissional diz está morta,
esse profissional já não é mais profissional, já é um Zé Ruela. Aí ela vai procurar outro. E dependendo desse outro, se ele também lá não quiser dar a resposta na base do choque, vai falar de um jeito, ou vai ver, vamos partir daí, uma cartomante ou uma vidente vai ver essa pessoa viva, mas aí que está o problema, viva o quê? No outro plano ou nesta vida? Geralmente, para alguns, ver viva em outro plano. Porém, para não chocar aquela pessoa, parte-se daí. Isso é um fato. O outro lado pode ser que caia na mão do profissional picareta. E sabe que a pessoa está morta, mas se fechar com isso, acabou a consulta. E ele prefere ficar, olha, estou vendo ela assim, ela está viva. Uma situação X, aquela situação que nunca termina, que ele vai enrolando, sugando emocionalmente a pessoa, sugando financeiramente a pessoa, se for o caso, principalmente é o caso, né? E aí começam as respostas, né, divergirem. Poxa, um diz que estava morto, outro diz que está viva. Vou partir para um terceiro, tirar dúvida, né? E aí? Mesmo que esse terceiro diga que está morta ou que está viva, ela continua na dúvida. E eu estou falando do modo prático de resolver a situação. Porque, claro, eu vou falar de mim, eu não perderia tempo em fazer uma pesquisa, né, longa. A pergunta é, fulana de tal está viva ou morta? Acabou, o Pedro diz, viva ou morta. Viva para sim e não para morta. Não para vida, sim para morte. Acabou. Se a pessoa vai acreditar ou não vai, é outro assunto. Certo? Aí vem outro detalhe, se realmente ela está confiando, né, na sua intuição, no seu trabalho, no seu pêndulo, vai ficar aquela questão, você localiza o corpo, aí entra uma questão com custo muito alto, geralmente não é localizado um profissional na mesma cidade, geralmente em estado diferente. Aí fica naquela questão, poxa, o cara está em outro estado, ela vai custear a gasolina, a passagem no avião, hotel, despesa com hotel, 2, a diária do trabalho do cara, 3. Tanto faz, se estiver viva, para saber onde está viva, e procurar onde essa pessoa está escondida, se for um sequestro, onde ela está vagando, aí se tiver algum problema mental, ou surtou, né? Se for um idoso, um problema de Alzheimer, está, né, perdido por aí, esqueceu de voltar para casa, não se lembra como voltar, é um custo. Outro custo igual é o procurar um corpo. A pessoa diz, poxa vida, eu quero esse corpo a enterrar. Você localiza esse corpo, tem essa despesa, esse custo. E como é que fica a questão da polícia? Acredito que, nesse caso, a pessoa já deu entrada, né, numa delegacia como sumiço. Porque está todo mundo, é o primeiro impacto. E a polícia dá, né, essa informação que a menina está sumida. Então já tem a polícia no meio. A polícia tem os seus meios, tem os seus sites, né? Tem a sua competência de localizar uma pessoa. Aí só fica aquela questão, né, de interesse, vamos dizer. Quem sumiu? A pessoa conhecida, né? A pessoa de posse, a pessoa importante, ou é mais um desaparecido que vamos investigar. De muitos casos que tem a polícia de pessoas desaparecidas. Evidentemente, a pessoa já sabendo disso, já sentiu que na delegacia, com
que a pessoa não vai dar o desempenho, a atenção devida, ela já vai dali já correndo, espera 1, 2 dias e vai correr atrás de uma outra coisa, vamos dizer assim, mais mística, que possa dar uma resposta, uma direção para isso. É o caso que nós estamos aqui. Então, existe essa condição de deslocamento, existe o custo, existe. Porque, na verdade, o radiestesista passa a fazer o trabalho do detetive. E tem que perguntar, né, qual a profissão que a pessoa tinha, se ela soube alguma coisa na profissão dela, se ela recebeu alguma ameaça, se no caso o marido era ameaçador, ou tinha muitas brigas, né, essa questão aí de violência doméstica, ela trabalhava com alguma coisa que comprometeu outras pessoas, né? Vizinhos, tem que pesquisar os vizinhos. O vizinho, o perigo mora ao lado, né? Não adianta ir lá do outro lado do mundo se o culpado está ali do lado, e até dentro de casa, porque às vezes quem está contratando um profissional, seja ele até um detetive particular, o culpado está dentro de casa. Ele só está apenas ou desviando a atenção, que não recaia sobre ele, um álibi que ele está preocupado, está procurando, acontece por aí. Então é aquela situação, né? Todo mundo, para mim, é suspeito até que prove o contrário. Ou seja, o profissional pode estar diante do próprio criminoso. É um risco também. Olha o risco que corre esse profissional. Tanto se o criminoso estiver dentro de casa, for o contratante, ou se estiver envolvido com algum tipo de vingança, algum desfalque numa firma, um desfalque num cliente, né? E você está, o radiestesista entrando numa área perigosa. Isso não conta? Então, gente, a gente trabalha num gráfico de radiestesia onde o radiestesista não precisa ir lá, né? E esse gráfico ajuda a trazer de volta esse desaparecido ou este morto. Morto, se estiver enterrado, esquartejado, né? Ou foi jogado no rio, ou foi jogado no mar, este gráfico vai trazer essa pessoa, se estiver viva, viva. Se estiver morta, vai trazer o morto. E não pensa que o morto vai bater na porta. Ó, estou aqui, voltei. Quero ser enterrada dignamente. É a questão de trazer o morto de volta, ou a morta. Se ela foi enterrada, existe a possibilidade de um cachorro sentir cheiro de alguma coisa e começar a cavar. Se for futuramente uma obra, algum pedreiro está cavando, achar. Né? For um terreno baldio, se essa pessoa foi enterrada a 4 quadras de casa, um terreno baldio, vai ser encontrada por algum meio, algum modo, futuramente. Isso, vamos dizer, um prazo mais longo. Porque, por exemplo, se ela foi jogada no rio ou no mar, mesmo que ela tenha sido sacada com pedras para o corpo afundar, para não aparecer, porque sem corpo não há provas, de repente, da onde foi jogada, não caiu dentro do mar, ficou presa entre as pedras e um pescador pode achar. De repente, na queda do saco, mesmo com pedra, pode rasgar, né, aquele saco e
peixe, alguma coisa, ajudar a aumentar aquele rasgo e o corpo vir à tona, aparecer. Enfim, nem todo crime é perfeito. Sempre existe, se assim Deus quiser, porque tem um detalhe do merecimento desse corpo aparecer, dessa pessoa voltar. Voltar requer mais outras coisas, que eu não vou falar disso agora, que eu já falei em outro vídeo. Eu vou falar especificamente neste de um crime que aconteceu no Rio Grande do Sul, e essa pessoa foi esquartejada, foi assassinada, que mexeu. Ela é culpada, ela não é santa não. Ela teve culpa, fez um desfalque, e o assassino começou a ameaçá-la e achou que ela, através dessa ameaça, ela fosse dar o dinheiro a parte dele. E como isso não foi feito, por vingança, a cena foi horrível. Ela foi morta e depois com a própria picareta foi esquartejada. Está dentro de um saco, amarrado com nada, enterrado nesse terreno. Ah, como é que você sabe, cara? Ah, sim, por que você não vai na polícia, nessa ajuda pra lá? Seu primeiro suspeito. Vai lá, diz isso. Primeira coisa, o que é rastrezinho? Vou explicar o que é rastrezinho. Como você localizou? Aí já entra o perigo. Peraí. O cara está dizendo que tem isso, que sabe onde está o corpo, você já vira o primeiro suspeito. E para explicar para o cidadão lá da delegacia que focinho de porco não é tomada, tu já começa a se estressar, tu já virou suspeito. Pô, o cara sabe? Será que ele não está tentando, né, inverter a situação, disfarçar, por alguma razão, de repente se arrependeu, ou teve briga na quadrilha, lá no grupo, lá e tal, ele está querendo sair fora. É complicado, a gente quer ajudar, vai atrapalhar. Do outro lado, a família não quer mais contato, porque emocionalmente está estressada, porque é muita informação errada, cada um diz aonde está, vai, faz aquela busca, não encontra, e aquilo só desgasta, então entregou na mão de Deus. Concordo, está certo. Antes disso, tem que fazer uma pesquisa, saber com quem você está lidando, qual o profissional que você está buscando, né? Por aí está cheio, mas qual escolher? Qual o melhor? Qual o próprio para isso? Quem te passa segurança para isso? E por que uns não fazem? Por causa disso. Eu sou um por causa disso. Poderia me limitar, mas a primeira pergunta é assim: a senhora está preparada para ouvir estar morta? Porque mesmo ela vai dizer, sim, estou. E na verdade ela não vai acreditar, porque ela não quer acreditar, porque ela quer viva. Aí a busca dela começa o tormento, aí a confusão mental é tão grande, a angústia é tão grande, que ela para, não quer saber de mais nada. Então veja bem, eu não gosto de começar uma coisa e acabar dali, não. Eu gosto de ir até o fim, eu não gosto de parar antes, eu vou até o fim. Então, como eu entendo que essa família está angustiada, que me procurou, eu disse que eu não estava fazendo mais isso, porque até por não ter jeito, que às vezes a gente, por mais jeito que tem, a gente está tão profissional que a gente fala as coisas na maior simplicidade e acaba ferindo a pessoa, né? É uma coisa tão simples, ó, está morta. Ah, não, ela está em processo de reencarnação. Esse é mais sutil, mas a pessoa, é ruim de dar essa notícia, é pior receber. Até isso fica difícil de fazer esse trabalho. Como vai dar uma resposta? Frio?
Esse caso é especial, não desmerecendo os outros, claro, pela crueldade do que aconteceu. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um trabalho para o corpo desta pessoa aparecer de uma forma ou de outra. E quando aparecer, eu não quero crédito, não quero que bata a porta da viva, nada. Eu quero em consideração ao espírito que precisa descansar e a família que precisa... A família morta enterrar sua morta. Vamos testar que os mortos enterrem seus mortos. Isso também já é antigo, é do tempo da Grécia Antiga, que tinha aquela preocupação de enterrar aquele corpo. Não podia ficar ali por morrer, não podia ficar, tem que ter aquele respeito pelo corpo. Todo corpo tem direito a intenso, seja ele quem for ou o que for, até um animal. Então, pensando assim, e nesse lado cristão, uma ajuda para quem partiu, que está confusa, está no hospital se tratando e a notícia ainda não foi dada, se foi dada ela não está aceitando, porque ela se sente viva, ao mesmo tempo ela está revoltada, porque vem se lembrar do que aconteceu e vê a cena na sua tela mental do que aconteceu, é triste, chora, desequilibra emocionalmente pela raiva e até por motivo de vingança ela vai parar no lugar chamado umbral. O mais que o hospital espiritual toma cuidado para não dar esse choque na notícia, ela vai aos pouquinhos, dose homeopática, esperando a melhor hora para dar esse motivo, mas cada um reage de um jeito. Como eu falei, essa pessoa pode achar que ficou louca, que não nada disso, se sente viva e quer ir atrás de um lado do seu assassino para se vingar ou para sua família para dizer que está viva. Se a emoção dela for forte de vingança, o desequilíbrio vai levar ela para o umbral. Aí vai ser mais difícil de socorrê-la. Mas isso é outro assunto que não cabe nesse vídeo. O que está cabendo aqui nesse vídeo é essa mensagem que eu estou dando para a família. A única forma que eu encontrei, evidentemente não vou dar nome, endereço e telefone, mas de alguma forma eu sei que vai ter esse vídeo. Se ela estiver ligada em terreno a 4 ou 5 quarteirões da casa da desaparecida, procurar um terreno baldio, tem alguma coisa ali em cima, uma espécie de areia, e começa a cavar. Um saco plástico amarrado com nylon. Tem um corpo esquartejado ali. Tá? Eu ainda sofro risco desse vídeo parar na polícia e ter um convite para saber dessa história. Certo? Eu estou tentando fazer o bem para dois, família e a desencarnada, para o espírito descansar de uma certa forma e a família também. Olha o risco que eu estou correndo. Por isso está servindo também de testemunho. Essa família está numa cidade, eu estou em outra. Né? Então o que eu vou fazer? O que eu já antecipei, eu vou mostrar o gráfico. Evidentemente a imagem, eu já estou com a imagem num gráfico já indicado especial pela radiestesia. Estou com a foto dessa pessoa. Eu tive dificuldade de conseguir, tive a conseguir por intermédio de uma outra pessoa que também está investigando esse caso, e confirmei o que a outra também pesquisou, e ela abandonou o caso, mas eu falei que não se deve ser bem assim. A gente deve encerrar com o lado cristão. Mesmo que a família seja orgulhosa, de repente, né, o orgulho mexe com a pessoa e ela não vem a procurar,
eu, pelo menos, em respeito ao espírito, que é o primeiro mais importante, porque esse tem que receber instrução, uma notícia, que de uma certa forma choca, porque o espírito não está preparado, porque ele se sente vivo, acha que internaram ela, botaram no hospital de maluco, a informação, aí começa todo aquele processo que o espírito fica vagando, né? Como você tem um livre-arbítrio, você não é obrigado a ficar no hospital que você está. Você pode sair, ela pode sair e pode ir para a casa dela, mas vai chegar na casa dela, ela vai ter surpresas, né? Ela vai tentar falar com o familiar e não vai conseguir. Não vai entender nada, né? E mora o perigo de naquela mesma faixa vibratória dela, se ela estiver na faixa assim, quero voltar para minha família, ela pode encontrar espíritos zombeteiros, falsos, brincalhões, que queira enganá-la naquele ciclo e arrastar ela para outro caminho e virar uma escrava espiritual. Outra, ela pode estar recebendo essa mensagem espiritualmente, como eu estou querendo ajudar, e ela está num ponto assim, poxa, por que estão querendo me ajudar? O que houve? Eu já fui enganado uma vez, vou ser enganado a segunda vez? Não, isso eu não quero não. Está interferindo. Essa comunicação está no direito dela. Por que esse cara quer me ajudar? Se eu não conheço esse cara, o que aconteceu? Está todo mundo louco? E por outro lado, se ela tiver, de repente caiu a ficha, ela somou, viu na tela mental realmente o que aconteceu e viu o corpo dela sendo esquartejado, uma cena horrível, ela pode mexer com o emocional dela e dar o sentimento de vingança e essa vibração a levar para um umbral onde tem espírito de mesma vibração. E pode se arriscar a encontrar pessoas que estejam na vibração de vingança e ela formar um grupo, aí acaba virando um espírito obsessor. Mas tem uma história muito interessante que contam por aí na linha espírita que uma mulher também que foi assassinada pelo marido, né? Quando ela descobriu que estava morta, ela foi em busca de vingança. E ela procurou na região do umbral alguém que ensinasse ela feitiçaria, porque ela queria se vingar da pessoa, né? E procurou até que achou, né? Esse espírito das trevas, com muito conhecimento de magia, ensinou tudo de magia para ela e ela foi trabalhar nessa linha de magia para estragar a vida desse cidadão. A vida continua, gente. Então, a primeira preocupação é se ela se desequilibrar. E a outra preocupação dá paz tanto para ela como para a família dela. Então, através desse gráfico, eu vou fazer esse trabalho, tá? Para fazer aparecer esse corpo e trazer de uma forma por outra. E aqui, caridosamente e cristamente, eu encerro esse trabalho, porque eu prometi para o familiar que eu só ia eu ia confirmar a situação viva ou morta, e fazer aparecer o corpo dela, para acabar essa agonia. Porque não entrar em contato, para não aumentar a angústia e através das leis universais e da vontade do universo, ter o merecimento tanto da desencarnada como da família e receber esse corpo de volta. Aí vai ser a questão do astral, não minha. A minha parte é querer, né? Eu peço ao mestre querer, que venha querer para fazer. Então eu faço aqui agora, junto com vocês, esse trabalho para trazer o corpo dessa irmãzinha de volta, para ter um enterro decente, embora com também de uma situação negativa,
mas aqui não cabe julgar, não é a questão aqui é outra. Isso aí mais para frente, a própria consciência dela, ela nova, perdeu a vida por uma quantia, vamos dizer assim, quanto vale a sua vida? 135 mil? 1 milhão? Dinheiro eu sei que é uma tentação, né? Mas olha o que vem atrás aí. Outros cegos por dinheiro também, famintos por dinheiro também, né? Aí vem a bola, começa a aumentar, né? Vem chantagem, vem isso, vem aquilo, e aí termina, final infeliz. A vida é assim mesmo, infelizmente. Enquanto o mal do ser humano que está dando valor maior ao lado material e abandonando o lado espiritual. Por isso que muita ganância, muito crime por dinheiro, as pessoas estão vendendo a alma ao diabo porque acham que o dinheiro é que manda nesse planeta. Acham que o dinheiro compra tudo, faz tudo, traz paz, felicidade, compra tudo. Não, não compra tudo não, porque a saúde não compra, o amor não compra, só, né, engana que está comprando. A saúde não compra. Não adianta a pessoa ir atrás de milhões e milhões e milhões de estar numa cama paralítica, ela ficou aqui para aquele dinheiro. Não adianta ela também estar com saúde e guardar aquele dinheiro e virou mesquinha e acha que caixão tem gaveta e morrer e junto com ela e não curtir a vida. Então vamos ao trabalho aqui, que esse assunto é muito longo, um assunto vai puxando o outro. Eu só queria dar esse recado de uma forma. De lá, procura esse terreno, afasta 5 quarteirões da casa dela e faz essa busca. Eu vou fazer esse trabalho para esse corpo aparecer, né? Que de alguma forma o universo vai trazer esse corpo para essa família, de acordo com a vontade de Deus e o merecimento. Porque às vezes a família tem que passar por esse tipo de situação. Outro assunto que eu falo no outro vídeo, e o espírito para aprender a valorizar a vida e o corpo, né? Tipo assim, ser menos materialista, menos apegado. Olha onde você errou, porque depois que ela estiver na erraticidade sendo trabalhada, se preparando para uma próxima encarnação, um dos pontos que vai ser mexido com ela vai ser esse, e aonde ela não pode errar na próxima encarnação, porque isso foi um erro grave e ela vai ter que reparar isso. Então ela, em cima disso, ela teve um aprendizado e ela vai ter uma reencarnação com uma prova disso, de valorizar o corpo, de ver mais o lado espiritual do que o material. Enfim, uma consciência moral, tá? Então, eu vou aqui colocar um cristal de quartzo do tipo pirâmide para atrair essa energia no seu cone, tá? Essa energia ir de encontro a esse testemunho que na astrologia a gente chama de testemunho, que é uma foto, é o que eu tenho no momento. O ideal seria uma peça de roupa com a energia dela, mas o que vale aqui vai ser o pensamento mental, tá? E este cristal de quartzo branco em forma de pirâmide vai me ajudar a atrair esse pedido, esse fruto. Então, vamos ver esse trabalho. E eu pego um pouco de cânforo para limpar o corpo dessa irmã e o espírito e afastar os maus espíritos. Cânforo
cânfora e espalho aqui na foto e no gráfico. Como é um assunto que requer higiene, eu fiz um preparado aqui com cânfora para purificar esse meu pêndulo. Borrifo ele, energizo, e agora eu vou fazer esse trabalho para que esse gráfico faça aparecer o corpo dessa irmãzinha. Ok, pessoal? Então, você que está começando agora, observe este trabalho. Mentalmente eu estou pedindo que essa irmãzinha aqui que desapareceu, de uma forma ou de outra, que seu corpo seja encontrado e possa ser devolvido à família para ter um enterro digno e que haja paz para essa irmã, o seu espírito e a sua família. Descanse em paz, que agora começa uma nova jornada na sua vida, onde um ciclo novo de consciência começará e você se preparará para essa nova etapa da sua vida. Vai rever os seus encontros de ruim e você vai ter, nesse novo plano, a oportunidade de estudar, aprender, evoluir e também, você vai purificar a sua alma, o seu coração, principalmente o seu coração. A vida continua, e que não queira perdoar, não queira se vingar, mas queira perdoar o ocorrido, porque sabe que nós somos sujeitos a erros também, estamos aqui para aprender. E com isso eu aqui peço ao grande universo que se junte através desse gráfico a trazer o corpo dessa irmã que desapareceu no Rio Grande do Sul. Ela tem 70 dias e que, de acordo com a vontade de Deus, esse corpo possa ser aparecido, o espírito dessa irmã descanse em paz. Ajude a fazer o desligamento desse corpo, esse espírito que acaba de ser chamado pelo universo para entrar no mundo dos espíritos, para ter uma nova aprendizagem, uma vida melhor. O plano está trabalhando. Vamos ver o que o pêndulo tem a me dizer. Esse trabalho vai ajudar esse corpo a aparecer, é o que o pêndulo está me informando aqui. Está me informando aqui que eu mantenho esse gráfico comigo até o corpo aparecer. Em breve aparecerá e depois eu despacho esse gráfico. Desprezo, tá? Desprezo esse gráfico. Ele está pedindo que eu faça esse trabalho a cada 3 dias até o corpo aparecer. Eu vou aqui jogar um símbolo
para ir de encontro ao meu pensamento, ao pensamento dos mentores dessa irmã, para que isso seja realizado de acordo com a vontade do universo, a vontade de Deus, e o merecimento da família e desse espírito. Se diz que vai aparecer esse de menos, mas no momento tem que passar por isso. Até perguntar aqui essa questão bom, gente, aqui está me dizendo que ela, nesse tipo de desencarne cruel, foi positivo para ela porque ela resgatou coisas de vida passada através dessa forma brutal que foi morta, de ter morrido em eternidade. E daí eu vejo que o espírito dela é um espírito que tem, quando encarnou, já encarnou com essa consciência e tem um bom preparo e foi muito forte para ter pedido isso, para resgatar isso. Não precisa entrar em detalhe, né, se ela por acaso esquartejou alguém em outra vida, que não faz diferença. De repente não é esse tipo de ação e reação. Ela esquartejou, foi esquartejada. Ou morreu com uma pasada, uma picaretada na cabeça. Não, às vezes o espírito pede uma morte cruel em função de grandes coisas erradas e cruéis que pode ter feito em vida passada. De repente, era uma pessoa que tinha posses, fazendas, e desgraçou com seu vizinho fazendeiro, fez ele perder tudo e a falência, e alguém se suicidou, um desesperou, virou, né, na miséria completa, passando fome, frio, mendigou, destruiu essa família. Então, o espírito resgatar isso possivelmente pode ser nesta linha, tá? Então, ao trabalho, nem sempre a ação-reação de causa e efeito tem a mesma causa e o mesmo efeito. Aqui tem um espírito que pede uma prova mais violenta para resgatar mais rápido do que fez em vida passada. Que isso é bom para o espírito, para o seu adiantamento, que é pagar logo uma dívida. É isso, quando a gente está devendo ao banco, uma instituição, a gente, para ter paz, quer logo resolver, em vez de fazer uma prestação longa, faz logo uma prestação pesada, mais curta, para se livrar logo. Então é a mesma coisa, acredite ou não. A essa questão não vou entrar aqui, só estou dando uma elucidação nessa condição toda. Então eu vou terminar aqui, porque eu já devia estar concentrado aqui, mas como eu concentrei nisso que eu estou falando, está ajudando a abrir um clima, um campo magnético, um portal para isso, e sabem, eu estou fazendo a parte de esclarecimento, é importante tanto para você aí, como para eles aqui. E os que estão ao redor, que precisam ter esse conhecimento. Porque há espírito em todos os lugares. Ah, minha casa é limpinha, não tem isso não, seu moço. Tem certeza? Você não pensa não, né? A sua cabecinha não tem cérebro, é isso? É vazia, para você não pensar. Porque o que atrai os espíritos, seja eles bons ou ruins, são os pensamentos, né? Claro, se o seu pensamento for bom, espírito bom. Se for ruim, espírito ruim. Mas como nós, seres humanos, somos assim tão negativos, nós pensamos mais negativo do que positivo. É tipo assim, 99,99% pensamos negativo. E 0,1%, né, positivo. Aí nós vamos, nesse pensamento que é uma antena, nós vamos atrair quem? Essas pessoas negativas, que vão, espíritos negativos, que estão na mesma sintonia e vibração, e, né, se você estiver tristinho, ele vem te consolar. Aí tu está lascado, que esse consolo vai começar a atrapalhar a sua vida, né? Vai começar a te sugar, não por maldade,
mas ele depende do teu ectoplasma, da tua energia para continuar vivendo, né? É como se você estivesse dando um prato de comida para ele, né? A gente aqui não precisa de comer, beber, né? Então, do outro lado da vida, ele precisa do seu ectoplasma e precisa da sua energia. E aí a sua vai para o ralo, né? Daqui a pouco você se sente muito cansada, sem energia, esgotada, um troço estranho, uma situação estranha que você anda fazendo. Bom, eu já fiz esse preâmbulo. Esse assunto a gente conversa depois. Agora eu vou terminar aqui jogando outro símbolo em cima desse símbolo para encerrar esse trabalho. Obrigado por ter assistido esse vídeo.